A Rádio Cruzeirense. A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida, descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver, com Simone Bittencourt. Paixão pela Vida, o encontro com sua essência. Boa tarde, uma excelente tarde para todos os ouvintes da Rádio Cruzeirense, da Rádio Silveiras e a todos vocês que me acompanham aqui no Facebook, que eu adoro ver esses nomes aparecendo, esses ois surgindo, um oi cheio de carinho para todo mundo. Hoje, gente, eu começo pedindo um pouquinho de desculpa para vocês, porque eu tô muito resfriada, então a minha voz hoje está falhando, tá? Provavelmente ali eu vou tossir um pouquinho no meio do programa, então eu já começo pedindo desculpas. Hoje nós vamos falar sobre amadurecimento. Será que nós somos pessoas maduras? Maturidade não tem nada a ver com idade. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu já estou com 40, 50, 70 anos, claro que eu sou uma pessoa madura. Maturidade nem sempre acompanha a idade, deveria acompanhar, né? Mas maturidade tem muito mais a ver com a atitude interna. Então, para que a gente possa entender melhor o que é maturidade, nós vamos começar pensando o que não é maturidade, o que é não ser maduro. Quando a gente fala em não ser maduro, em ter uma atitude infantilizada, em ser criança, quais são algumas características da criança? Quando ela está numa brincadeira ali com outros amigos, se acontece alguma coisa, quebrou a janela do vizinho, qual a primeira frase que a criança normalmente vai falar? Não fui eu. Não é isso? Não fui eu. Ah, foi fulano, não fui eu. Sabe quando a gente está na sala de aula, acontece alguma coisa errada, e aí todo mundo fica assim, né? Ou seja, alguém é o responsável e não eu. Outra coisa muito forte na criança é que ela não precisa se responsabilizar no sentido de procurar soluções para os problemas. Vamos imaginar, ela está em casa, é horário de almoço e o gás acabou. Não é problema da criança como é que vai surgir um novo gás. Os adultos presentes é que vão se responsabilizar, né, por trocar o gás, por dar continuidade no almoço, assim por diante. Então não fui eu, a responsabilidade não é minha. E outra característica muito forte de criança, eu quero e pronto, quero porque quero. Não é assim que criança faz? A gente faz birra quando é criança. Por que você quer? Eu quero. Não tem porquê, eu quero. Eu quero e não sei me contrariar. É muito difícil para uma criança você dizer para ela assim, pense bem, você está com vontade de ir ao parque, o parque está diante de você, mas será que é o momento adequado? Será que não é melhor você deixar isso para uma outra ocasião? A criança não tem esse entendimento. Né? O adulto que vai ter que freá-la ou permitir que ela vá. Ela não tem, ela quer e pronto, ela não se contraria. Ela quer, né, que os desejos dela sejam satisfeitos. Então, dentro dessa imagem resumida do que é ser criança, o que a gente percebe? Que o mundo hoje ele está com uma tendência à infantilização. Né? O que é essa tendência à infantilização? Os jovens crescem e continuam sendo tratados como crianças, tendo comportamento infantil. Tanto que vocês já devem ter percebido esse fenômeno, vamos dizer assim, né? De que os jovens demoram cada vez mais para sair da casa dos pais. Eu sou da geração, nasci em 70, né? Então eu saí de casa com 17 anos para estudar e muitos da minha época saíram mais ou menos na mesma época. E hoje você tem jovens de 40 anos que continuam morando com os pais porque continuam se sentindo filhos. Claro que vão ser filhos para sempre, mas tem um momento em que eu preciso viver a minha individualidade, a minha identidade e dar também a oportunidade para que meus pais entrem numa outra fase, porque é um outro momento, não é? A gente é criança, o pai está lá se doando, cuidando, a gente é adolescente, a gente é jovem, bom, a gente é adulto. A gente é adulto, é a vez do pai também ter um pouco de tempo, de privacidade, de outros momentos. Mas essa decisão de sair de casa, ela vem sendo adiada pela infantilização.
porque é cada vez mais confortável ficar na casa dos meus pais. Para que eu vou ter que pagar aluguel? Para que eu vou ter que me preocupar com roupa, com comida, com trabalho, se eu tenho? Claro, gente, não podemos generalizar. Existem inúmeras situações em que realmente é preferível se manter na casa dos pais. Não estou generalizando, nem estou falando especificamente sobre ninguém. Mas o natural dentro do processo de crescimento é que a gente queira viver a nossa individualidade. E a infantilização não está só nisso, né? A infantilização está quando a gente diz que a gente é adolescente até os 30 anos. Eu tenho ouvido muito isso, há 30 anos, agora que eu estou saindo da adolescência. Como? Né? Como é que é? 30 anos, nós já somos adultos, ou deveríamos nos portar como adultos. Então, quais são, né, alguns desses comportamentos? Vamos começar lá no não fui eu da criança. Quem quebrou a vidraça? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Esse hábito de não fui eu foi o que a gente bateu um papo semana passada, quando eu falei, né, quando eu perguntei, somos vítimas? Não somos vítimas. Né? Se você não ouviu o vídeo da semana passada, entra lá no meu canal do YouTube, Simone Bittencourt Barbosa, terapeuta. Só escrever isso no YouTube que você vai achar o canal e tem o vídeo da semana passada. Nós já vimos que nós não somos vítimas, que absolutamente tudo que ocorre em nossa vida é criação nossa. Foi criada pelo meu padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento e assim por diante. Bom, então se eu quero me tornar um ser maduro, o primeiro passo é assumir essa responsabilidade pelos fatos que ocorrem comigo. Não é? Por isso é tão importante, gente, estudar. Eu falo assim, se você tem um carro e você não tem a menor noção de como o motor do carro funciona, noção nenhuma, provavelmente você vai fazer algumas bobagens na hora que você estiver dirigindo, não é? Vai parar na esquina segurando o pé na embreagem, né? Vai fazer umas bobagens porque não tem noção. Se você tiver algum conhecimento sobre o motor do carro, é natural que a tua direção comece a ficar um pouco mais atenta, um pouco melhor. Aumentar o microfone. Melhorou, Edu? Agora foi? Dá um sinal aí pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que agora entrou o som do microfone. Obrigada, Eduardo. Valeu. Perdi. O que eu estava falando? Nossa, perdi. A maturidade, assumir a responsabilidade. Bom, vou pegar um ponto aqui que eu perdi onde eu estava. Essa responsabilidade de assumir. Sim, por que é importante estudar? Então a gente estava falando do carro. Se eu vou dirigir o carro e eu tenho um pouco mais de noção, né, de direção, eu vou ser um piloto mais eficiente. A mesma coisa, gente, acontece com a vida. Vocês já perceberam que a gente estuda muito pouco ou quase nada sobre as leis da vida? A gente vai vivendo e vai meio que se jogando. Por isso que acontece tanta confusão, que a gente fala, nossa, eu tô perdido, eu tô que nem um cego em tiroteio. Porque eu não parei para estudar a vida, eu não parei para refletir sobre as leis da vida. E onde que a gente estuda as leis da vida? Não é na escola. Deveria ser, né? Mas não é na escola. As leis da vida a gente precisa ler. Vamos ler sobre filosofia, sobre a base das religiões. Vamos ler coisas que nos ajudem a refletir, a questionar, a entender como a minha vida se forma. E a hora que eu estudo um pouquinho, entendo como que a minha vida se forma, entendo essa lei da atração, que o meu padrão de comportamento mental, emocional, rege o meu universo e cria a minha realidade, eu saio definitivamente da postura de vítima e entro na postura da responsabilidade. Então não fui eu? Não, ao contrário, fui eu. Só que isso não tem nada a ver com culpa, não é dizer, a culpa é minha, não. É responsabilidade. Se está na minha vida, eu criei. Se entrou no meu campo, né, no meu universo, eu permiti. Senão não teria entrado. O que fazer com isso? Cabe a mim, certo? Só eu posso decidir. Só eu posso dizer isso fica, isso sai. Mas para isso eu preciso adotar a postura madura, porque na infantilização eu vou sempre esperar que outra pessoa surja de forma milagrosa e venha resolver os meus problemas. E aí, gente, vem essas loucuras que a gente vê acontecer. Eu escuto muito isso no consultório. Sabe aquela busca de soluções mágicas? Por exemplo, eu estou vivendo uma situação financeira difícil, meus negócios estão indo mal, e aí eu contrato uma cartomante, um
curandeiro, nada contra, tá? Nem a cartomante nem o curandeiro. Eu contrato alguém para fazer algum tipo de mágica que vai solucionar a minha vida. E eu sequer me envolvo naquele processo. Eu pago para que o outro faça a mágica da minha vida financeira andar. Gente, isso é a criança buscando. Não é isso? É a criança que chega para o pai, para a mãe e fala, ó, tô com um problema aqui, resolve para mim? A partir do momento que eu assumi uma maturidade, não adianta eu ir atrás de alguém em busca de um milagre, que alguém faça algo por mim. Obrigada, Eduardo, dizer que tá ótimo o som. Alô pro Rio de Janeiro, pro pessoal que tá nos ouvindo aí, para os cariocas. Amo vocês, gente. Tem um monte de amigo carioca. Sou fã. Obrigadão pela companhia. Então, essa maturidade a gente percebe até quando a pessoa chega no consultório para terapia. Tem pessoas que entram e despejam o problema na mesa com quem diz assim, ó, meu problema está aqui, resolve. Tá? E tem outras mais maduras que dizem, ó, Simone, está acontecendo isso. Como eu posso, eu pessoa, não eu Simone, como eu posso lidar melhor com isso? Eu quero entender melhor para eu poder lidar melhor. Isso é uma postura madura diante da terapia. Porque, gente, nem terapeuta, nem psiquiatra, nem médico, nem pai de santo, nem padre, ninguém vai poder resolver a tua vida. Só você, não é? Não tem esse milagre que a gente gostaria que existisse. Basta a gente lembrar de Jesus. Quando Jesus fazia as curas, qual era, né, a postura dele? Quando ele chegava e via alguém lá numa maca, um paralítico pedindo cura, qual era a primeira pergunta que Jesus fazia? Tendes fé? Quando ele pergunta se a pessoa tem fé, o que ele está dizendo ali? Olha, eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a tua. Ter fé é responsabilidade tua. Eu não posso ter fé por você. Então, tendes fé? Se a pessoa dissesse, sim, tenho fé, ele ia lá e punha as mãos e dizia, tua fé te curou. Jesus nunca disse assim, eu te curei. Ele disse, tua fé te curou. Ou seja, ele passava para a pessoa a responsabilidade pela cura. E aí ele completava dizendo assim, levanta, pega a tua maca e segue e vai. Gente, isso é muito simbólico. O que quer dizer levanta, pega a tua maca e vai? Levanta-te e anda. Ou seja, fica em pé. Assume a tua vida, pega a tua maca, pega o que é teu e segue. Não era essa a postura de cura que Jesus nos trouxe quando ele esteve aqui na Terra? Não é isso que nós teríamos que estar fazendo hoje? Em primeiro lugar, tendo fé, para que ele pudesse nos ajudar no processo de cura, e levantando e seguindo, né? Mas até nessa relação espiritual, a nossa imaturidade ela é muito presente. Vocês já perceberam que a gente se relaciona com Jesus como se nós fôssemos crianças? Jesus como um símbolo, pode ser qualquer outro símbolo espiritual que seja importante para você, não é? Mas é uma atitude de pedinte, onde a gente implora, Jesus me salva, Jesus cuida de mim, Jesus, Jesus. O que ele nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ele apontou o caminho. Imagina que você está perdido numa estrada, aí alguém chega para você e fala, esse é o caminho. Ao invés de seguir o caminho, você fica para aquela pessoa assim, me leva, faz por mim, por favor, me socorre. A pessoa vai dizer para você, olha, eu te apontei o caminho, vem comigo no caminho. Não é isso que a gente espera de uma atitude madura? Será que espiritualmente nós estamos tendo essa atitude madura em relação a Cristo ou qualquer outro avatar? Levanta, pega a maca e segue, ou seja, vai com Jesus. E não fica naquela coisa de implorar que ele venha fazer um milagre na tua vida. Porque tem um outro trecho do Evangelho onde ele diz assim, vós sois deuses, vocês farão o que eu fiz e muito mais. Ou seja, ele passou de novo a bola para a gente, ele jogou a responsabilidade, olha, tá aí, o poder de realização vocês têm, mas é preciso vir comigo no meu caminho, é preciso seguir esse caminho. Então, a maturidade espiritual implica da gente deixar de ser a criancinha que implora, né, que negocia com Jesus, olha, me dá isso que eu faço aquilo, né, dá uma coisa que eu pago a promessa, assim por diante. Sair dessa postura infantil de troca e se colocar numa postura de dizer para ele, Jesus, você me indicou o caminho, eu quero seguir, me ajuda a seguir, me dá aí, né, força, me dá sinalização, me dá a mão, mas eu vou seguir.
Eu vou assumir a minha responsabilidade nesse crescimento e não me colocar apenas numa postura infantil, onde eu espero que alguém me carregue, onde eu espero que o mágico tire os problemas da minha vida. E essa coisa de esperar que tire os problemas da sua vida, isso a gente faz de inúmeras formas, não é? Muitas vezes, um dia, eu ouvi uma coisa muito louca. Uma pessoa falou para mim assim, eu estou doente, ela estava com um determinado problema de saúde, e eu frequentava a igreja tal religião. Mas eu vi que não está dando muito certo, Deus lá parece que não está me atendendo. Então eu vou trocar de religião, agora eu vou frequentar tal religião, porque me disseram que lá os pedidos são atendidos. Opa, né? Poxa vida, gente, vamos pensar um pouquinho, que isso? Então Jesus não me atende aqui, mas me atende lá? Não, será que ao invés de eu esperar esse atendimento, não é hora de eu assumir a minha parte nesse processo de cura? Não é hora de eu dizer para Jesus, eu quero ser transformado, e eu assumo esse trabalho de transformação junto com o Senhor? Né? Isso é um processo de amadurecimento espiritual. Então, pergunta um pouquinho para você, será que a tua postura diante da espiritualidade já é uma postura madura? Já é uma postura de aceitação? Quem é maduro aceita o fato. O imaturo não aceita. A criança faz birra, não é isso? Quando as coisas não saem exatamente da maneira dela. Se você é maduro, você aceita. Aceita, e tem uma palavrinha mágica da maturidade, que é paciência. A paciência de aguardar. Às vezes a gente olha uma pessoa idosa, né, partindo do princípio que ela seja também madura, né? E essa pessoa é muito paciente, né? A gente fala para ela, tal coisa só vai acontecer daqui a 6 meses. Ela olha para você e fala, calma, filho. 6 meses, daqui a pouquinho tá aí. Ele tem uma calma. Ao passo que para uma criança, vocês já viram criança na estrada, como é que funciona? Eu fui uma criança bem assim, meu filho foi uma criança assim. Estamos viajando lá, meu marido dirigindo, meu filho atrás de 5 minutos. Pai, já chegou? Pai, demora? Pai, falta quanto tempo? Não é assim que criança faz? Uma ansiedade, até porque ela não conhece o caminho, ela não tem noção de distâncias, então ela vai perguntando toda hora, chegou, chegou, chegou? E o que é a maturidade? Calma que vai chegar. Eu tenho que pôr o pé na estrada, eu tenho que seguir, mas calma que vai chegar. Então essa calma de saber que as coisas têm o seu tempo, que não tem como eu pular etapas, isso é característica da maturidade. Na imaturidade eu tento pular etapas. O maduro tem paciência e tem perseverança. Por quê? Quando a gente vai iniciar um processo, seja ele qual for, vamos imaginar, quero entrar no vestibular. A gente tem 2 momentos aí de entusiasmo, vamos dizer assim. O momento anterior, quando eu estou estudando, quando eu estou me dedicando, quando eu tomei a decisão de passar naquela prova e eu estou dando o melhor de mim. E depois, ao final da faculdade, no momento de pegar o diploma e me sentir vitoriosa. Então, esses 2 momentos, o entusiasmo, ele está muito presente. E no meio, entre eles, o que acontece? O meio, entre o momento em que eu presto o vestibular e o momento em que eu saio da faculdade, é o momento onde eu preciso ter maturidade. Por quê? Porque eu tenho que perseverar e não tem graça. É chato, é cansativo, exige noites sem dormir. Não é assim que funciona todo o processo? Você começa empolgado e depois vem a necessidade de se manter naquele processo até que ele chegue em seu término. Então, se eu não tiver um pouco de maturidade, eu não termino o que eu começo. Pensa um pouquinho em você. Quando você inicia um processo, você tem tendência a começar e largar no meio? Obrigada, Fabiana. Fabiana Fernandes, obrigada pelo oi. Bento Gabriel, Cirilene. Oi, gente, não dá para ir falando oi para todo mundo, mas saibam que eu estou ligadinha aqui. E quem quiser mandar alguma pergunta, digita aí nos comentários que aparece para mim aqui na tela e eu posso responder, tá bom? Então, essa coisa de pular etapas, ela é muito característica da criança. A criança quer milagre, a criança quer que aconteça agora. Ela não quer ver as coisas acontecendo. E aí ela não tem persistência. Quando uma criança entra, por exemplo, no piano, na aula de piano, o que a criança quer? Ela quer tocar piano, ela não quer passar pelo aprendizado. Quando eu entrei para tocar piano, com a dona Olga, em 1970, bolinha, né?
Eu saí rapidinho da aula. Por quê? Porque eu não queria ficar lá no do, ré, mi, fá, sol, né? Eu queria simplesmente aprender a sair tocando. Eu queria tocar a valsa de Strauss no piano. Eu não queria tocar pica-pau, pica-pau. Mas é esse o processo de aprendizado que é necessário para qualquer coisa que eu vou fazer na vida. E eu preciso ter a maturidade de me colocar como aluna. Vocês já perceberam hoje na relação aluno-professor como essa relação está distorcida? Como os jovens não sabem se portar como alunos? Já não estou nem falando da questão de respeito, porque isso já, né, daria um programa só sobre isso. Mas não sabem se colocar na postura de aprendiz. Se eu vou aprender qualquer coisa que seja matemática, piano, balé, o que for, eu tenho que partir do princípio que o meu professor sabe pelo menos um pouco mais do que eu. E eu tenho que me colocar naquela postura de humildade, de aprendiz, de respeito pelo conhecimento alheio. E isso também é maturidade, porque o imaturo ele tem uma necessidade constante de mostrar que ele é um cara, que ele é bom. Então, seja qual for a área que ele estiver estudando, ele tem que mostrar que ele é bom. Por quê? Porque ele quer ser especial. Sabe, gente? Essa mania de querer ser especial é uma coisa que a imaturidade traz e que às vezes a gente não percebe. É uma armadilha. Obrigada, Fabiana. A Fabiana está dizendo que tem uma amiga de São Lourenço que está me ouvindo, quer me conhecer. Um abraço para o pessoal de São Lourenço, cidade muito querida. E com certeza, vem aqui na rádio, vem cá que a gente vai bater um papo e com certeza eu vou ficar feliz em te conhecer. Então, essa calma, essa maturidade que a gente precisa ter, ou a gente enxerga que não está tendo e vai em busca, ou a vida passa e a gente continua criança. E aí é tão complicado porque a gente começa a perder as oportunidades sem entender muito bem o que é que está acontecendo. Né? A gente fala, poxa, perdi relacionamento. O aluno estava falando agora quando ele entra no judô, por exemplo. Cansei do judô, não quero mais, agora eu quero karatê. Cansei do karatê, agora eu quero violão. Essa postura hoje, então, ela é muito reforçada pelos pais. Né? A gente tem uma ânsia de agradar os nossos filhos, um medo de desagradá-los. Vocês já perceberam o medo que os pais têm hoje de desagradar os filhos? Isso transforma os filhos em eternas crianças. Por quê? Porque a maturidade vem através da frustração. Vem a hora que eu tenho que lidar com querer e não poder, querer e não ter. Enquanto eu não lido com isso, eu não amadureço. E se eu não deixo que meu filho se frustre, eu não deixo que ele amadureça. Então eu estou criando ali, né, um reizinho para mandar na minha casa e um eterno imaturo que dificilmente vai ser feliz lá na frente. Por quê? Do mesmo jeito que ele troca o judô pelo karatê, depois ele quer trocar a namorada, depois ele quer trocar o relacionamento, depois ele vai fazendo trocas. E a vida não se firma, não se sustenta, a vida não se cria. Para que eu possa criar uma vida estável, uma vida que me ajude a aprender, eu preciso ter maturidade para quando as coisas não estão tão agradáveis assim, eu saber permanecer. Igual na faculdade, eu entrei no vestibular, tem aquele dia chato, em que eu vou ter provas difíceis e eu tenho que permanecer. Se na primeira dificuldade da faculdade eu cair fora, eu não vou me formar nunca. E eu conheço pessoas que são quase que formadas estudantes, sabe? Já entraram nas mais diversas faculdades e abandonaram quando as dificuldades chegaram, quando as frustrações vieram. Não aprenderam a se frustrar lá atrás, os pais não ensinaram a se frustrar e hoje elas não suportam a frustração da vida. E essas mesmas pessoas, quando se relacionam, se perdem também nos relacionamentos. Então, maturidade é uma coisa muito ampla, né? A gente teria 1000 itens para falar dela aqui. Uma outra coisa que eu queria lembrar, o imaturo, né? Ele não suporta perceber que alguém possa ser melhor que ele. Sabe quando a criança faz um desenho e ela vem e mostra para o pai o desenho? Geralmente a criança faz a seguinte pergunta: mãe, meu desenho é o mais bonito de todos? É o mais bonito do mundo? E a mãe fala: filhinho, o teu desenho é o mais lindo da escola, ninguém desenha tão bem como você. Não é assim que acontece com os pais? A gente faz isso, eu também sou mãe, também fiz isso, e a gente faz, às vezes sem perceber,
o que nós estamos criando na mente daquela criança. Então tudo que ela faz, a gente fala, é o melhor de todos. Elogiar é mega importante, mas o elogio não pode ser na base da comparação. Eu posso dizer, o teu desenho é lindo, mas eu não preciso dizer, o teu desenho é o mais lindo. Que quando eu digo mais lindo, eu estou comparando e mostrando para aquela criança que ela está acima das outras, que o que ela faz é melhor do que os outros. Aí essa criança cresce, não amadurece, mas cresce, e vai lidar com as frustrações da vida, onde ela sempre vai encontrar alguém mais inteligente, mais bonito, mais amado, mais tudo que ela. Porque isso é fato, né? A gente não consegue hoje achar que não vai existir alguém melhor do que eu na área onde eu atuo, não vai existir ninguém melhor do que eu, né, na beleza. Gente, isso não existe. Até porque esse melhor, ele é tão relativo. Eu posso achar A melhor que B e você achar B melhor que A. E não é um valor absoluto, não é? Então, o imaturo, ele não suporta essa comparação. Lembra da madrasta da Branca de Neve? Ela é um símbolo de imaturidade. Quando ela está lá diante do espelho, ela fala, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? É a atitude da criança, não é? Tem algum desenho mais bonito do que eu, do que o meu? E o espelho, não, senhora, né? Nós é a mais bela de todas. De repente, um dia ele fala, a senhora existe sim, tem uma tal de Branca de Neve que é mais bonita que a senhora. Gente, naquele momento, ela simplesmente não suporta saber que existe alguém melhor do que ela. E o que ela faz? Cria um plano para matar a Branca de Neve. A inveja dela é tanta, né, o sentimento de inferioridade que surge é tanto que ela tem que matar a rival. Então, esse sentimento de rivalidade com o outro, para que eu possa provar a minha supremacia, é uma postura imatura. É uma postura de quem ainda não entendeu que é impossível comparar. Gente, o mundo não foi feito de comparações. Não tem como comparar quem é mais bonito, quem é mais inteligente ou quem é melhor em qualquer área. Porque existem inteligências diversas, existem valores diversos, não tem como a gente comparar. Eu posso comparar quem é mais alto e quem é mais baixo, mas quem é melhor, não. Então, eu tenho que sair dessa competitividade e assumir quem eu sou. Maturidade é isso, assumir quem eu sou. Então, eu não sou nem melhor nem pior, sou eu. E essa sou eu, essa é a minha bagagem, essa é a minha maca que eu tenho que pegar, levantar e seguir. Né? Essa é a minha carga. Então, essa é a que eu tenho que enfrentar. Então, outro sinal de imaturidade é a rivalidade, a agressividade. Sabe quando a criança está jogando bola e de repente ela começa a perder, ela toma a bola e fala, a bola é minha, ninguém brinca mais? Né? Não quero mais brincar disso. Então, perceba se nos seus relacionamentos você tende a querer roubar a bola e dizer, a bola é minha e ninguém brinca mais. Ou seja, ou é do meu jeito, ou eu ganho sempre, ou acabou a graça, a gente para por aqui. Então, ou eu estou sempre por cima, profissionalmente, afetivamente, ou então acabou a graça e para por aqui. Então, essa tendência a agir com agressão ou descontrole, criança se descontrola. Por isso que um dos papéis nossos como pais, né, é ensinar a criança a ter autocontrole na hora que ela começa a fazer a birra, eu preciso ensinar aquela criança que ela tem que se controlar, que ela não pode simplesmente quebrar todos os pratos da casa porque ela está querendo algo que eu não dei. Então, o aprendizado do autocontrole, ele é um processo de maturidade. Porque a hora que eu amadureço, eu não vou mais me permitir ter um piti, me descontrolar e depois dizer, desculpa aí, eu estava nervosa. Né? Essa história, gente, de desculpa aí, eu estava nervosa, é uma atitude imatura. Quando eu assumo a responsabilidade por mim, pelos meus atos, eu não me permito mais descontrolar-me. Eu, pelo menos, tenho que tentar ao máximo manter a serenidade, o equilíbrio para responder àquela situação de forma sábia, de forma o melhor possível que eu conseguir dentro dos meus recursos emocionais e mentais naquele momento. Então, estamos chegando aqui nos 3 últimos minutinhos. Se tiver alguma pergunta, coloca aí já, agora que eu já respondo. Né? Então, só voltando, fechando um pouquinho o que nós falamos. Sinais de imaturidade. Não fui eu não sou o responsável, eu me descontrolo, dizer é o meu jeito e pronto, eu quero e pronto, isso é o imaturo. Se a gente pudesse traçar uma linha, né, entre maturidade e imaturidade, não, o maduro é quem? O maduro é quem fala, fui eu. Seja o que for que estiver na minha vida hoje, foi plantado por mim, foi permitido por mim,
E o que fazer com isso cabe a mim. Sou eu quem vou tomar a decisão, certa ou errada. E vou assumir a consequência das minhas decisões. Então, essa maturidade, ela não depende da idade. A maturidade de olhar para Jesus, como a gente começou a falar hoje, e ao invés de dizer para ele, vem, me socorre, faz por mim, me carrega, dizer, Jesus, eu quero aprender a caminhar do teu lado. Eu quero seguir a minha estrada do teu lado, andar no caminho que você me apontou. Afinal de contas, Jesus apontou o caminho. Se a gente pegar o Evangelho, gente, isso independente de qualquer religião que você tenha, falando apenas como cristã, se você pegar o Evangelho, você tem ali o caminho a seguir. É o perdão, é o amor, é a caridade, o caminho está ali. Agora, se eu quero felicidade, paz, harmonia, eu tenho que seguir o caminho e não ficar implorando que o outro venha me carregar no colo. Até quando eu vou ficar nas vestes de Jesus ali pedindo a atenção dele? E ele está aguardando que a gente vire adulto e possa caminhar lado a lado com ele. Tá? Então, isso é a maturidade espiritual. Bom, gente, fica por aqui hoje o nosso bate-papo. Eu aguardo a sua mensagem, teu oi. Manda para mim no Facebook aí teu recadinho. Se você tem algum tema que você gostaria de ouvir nos próximos programas, manda sugestão para mim, né? Que se eu souber falar a respeito, nós vamos poder bater um papo aqui com muita alegria. E lembrando que esse final de semana a gente tem feiríssima lá no Hotel Floradas da Serra, acho que é Pousada, Flor da Serra, né? Antigo Hotel Fazenda. Não estou fazendo propaganda não, gente. Eu estou só dizendo que é uma coisa bacana que vai acontecer lá. Nossa queridíssima Cris vai estar lá com seus pequenos luxos da saboneteria. E eu sei que vai ter bastante coisa bacana. Então, quem puder curtir esse final de semana lá na Pousada Flor da Serra, dá um pulinho lá. Vai ter até aula de yoga aberta a todos. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo grande. Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Muitíssimo obrigado por todos que me acompanharam. Desculpa a voz fanhosa. Espero na sexta-feira que vem estar aí falando melhor com vocês. Tá bom? Reverências. Namastê, Deus que está em mim. Reverencio Deus que está em ti. Beijão.